Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais um domingo, não é? Para compartilhar uma palavra. Quando o Senhor colocou no meu coração, acordei hoje e senti de compartilhar esse alimento. Um alimento que nos acrescenta, nos faz frutificar, né? Então, quando nós temos algo que é bom, nós temos que compartilhar com nossos irmãos. Quando é algo que é ruim, nós vamos orar para que não chegue nem a nossos irmãos, porque nós temos que compartilhar o que é bom. E o que é bom vem de Deus. Deus não acrescenta dor, né? Deus é um Deus que Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele resgata. Então, nesta manhã o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? De um jovem rico. Onde ele queria algo além do que ele tinha. E creio que nessa passagem, esse jovem ele não se conscientizou que ele não precisava de mais, mas ele precisava deixar o que tinha, que estava pesando sobre ele, para que ele viesse ter uma vida mais plena, cheia da graça de Deus. Não é? Em Marcos 10, 17. Amém? O homem que deseja possuir tudo. O homem que deseja possuir tudo. Eu louvo a Deus por estar aqui. Não estou aqui por minha vontade, mas eu creio que é propósito de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Nós não entendemos o propósito de Deus, não entendemos a vontade do Senhor, mas sabemos que em tudo Ele tem um propósito, né? Ele diz que usa as coisas mais loucas para confundir os sábios, não é assim? Então nós temos que nos posicionar, nos colocar na vontade do Senhor, para que o propósito do Senhor venha se cumprir, e mesmo sem nós entender, não é para nós entender. Então estou aqui, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesse momento. Uma pessoa que não gostava, hoje eu já acostumei, né, gravar, mas eu não gostava de gravar, e aí eu fui pegando esse, Deus colocou no meu coração, que já era um projeto de Deus, né? Quando nós não gostamos de algo, que nós passamos a praticar, e sentir amor por aquilo que nós começamos a praticar, isso é um projeto de Deus, já estava no coração de Deus antes de chegar no nosso, né? Deus colocou no nosso coração no tempo certo para que nós venhamos nos posicionar e o nome dele ser glorificado. Aqui nós não estamos pregando religião, não estamos pregando sobre, nem julgando ninguém, mas que é um alimento para que nós venhamos pegar, que nós venhamos nos alimentar, né, da palavra de Deus, porque o que está cheio de pessoas que querem passar uma doutrina que mais na frente nós olhamos e vemos que não é totalmente, é tudo diferente. Essa passagem está nos ensinando aqui que o evangelho que nós hoje ouvimos é totalmente diferente do que está na palavra do Senhor. O Senhor não deixou e não permitiu que ninguém julgasse. O Senhor não deixou que ninguém, né, desse a certeza que alguém vai para o inferno, mas está tudo, a Bíblia, o livro sagrado, ele é um manual para que nós venhamos mergulhar e entender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós estejamos na posição que mesmo nós sabendo que nós não vamos deixar muitas coisas em nossa vida. Ninguém é santo. Então nós não vamos deixar muitas coisas. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos deixar, não vamos. E Deus entende isso, Ele sabe que nós somos falhos, somos pecadores, mas Ele entende que esse nós temos que seguir e glorificar e exaltar o nome dEle. Então, independente de católico, de evangélico, seja qual for a religião, eu já fui católica, de Deus me dizer, já fui católica mesmo, mas porque hoje eu não continuei no católico, porque eu não tive um compromisso com Deus. No católico, não tive um encontro com Deus, e foi no evangélico que eu vim ter um encontro.
Passei até por um processo muito árduo, né? Percas, de dores, de angústia, de muitas coisas que eu não entendi o porquê. Eu estava passando por tudo aquilo. Mas o processo de Deus dói. Quando Ele fala que nós vamos passar por um processo, se prepare, irmão, porque Deus, Ele tem para dar. Mas nós precisamos entender que Ele faz da forma dele. Mesmo que no processo você venha passar por dor, você venha passar por algo que você não vem entender, mas o Senhor só quer que você continue a posição e que você tenha um compromisso com Ele. Você se desprender de tudo aquilo que você já está vivendo é muito difícil. É muito difícil. Nessa passagem está falando e nós vamos ver que Jesus fala que é muito difícil entrar no reino de Deus. É muito difícil, irmão, porque quando o processo começa, nós passamos a não entender. Nós entramos em uma intimidade com o Senhor, nós adoramos, nós louvamos, mas está tudo bom, tudo maravilhoso. Mas quando começa o processo de retirada daquilo que Deus não se agrada e que nós não vamos entrar no reino de Deus com aquilo que nós estamos carregando na bagagem, começa a doer. Começa a doer e muitas vezes nós não queremos nos desprender. Por isso que o processo dói, porque nós não queremos nos desprender daquilo e quando Deus tem um propósito com a pessoa, e a pessoa quer, não, Deus escolheu, mas eu louvo o Senhor por estar aqui hoje, né? Grandes são as perseguições, porque eu às vezes pergunto, por que me persegue tanto? Por que as pessoas, até as próprias igrejas, né? Então, eu fui uma pessoa que não fui muito aceita. Todas as igrejas que eu entrava, batia as portas. Até mesmo porque eu acho que eu não tinha o perfil deles. Eu não tinha um perfil de adorar o homem, eu não tinha um perfil de ter uma doutrina, não é? De seguir coisas sujeiras dentro dos lugares que eu entrava. Eu não tava no perfil que eles queriam. E eu louvo o Senhor por eles não terem me aceito, porque hoje quando nós temos uma intimidade, quando o mundo não nos aceita, Jesus, Deus vem e... Ixi, coisa linda. Eu louvo o Senhor por eu ser rejeitada por o mundo e aceita por Deus. Então todas as vezes que eu venho gravar, não é algo que é o próprio Deus que coloca e eu sinto e o Deus, Ele confia. Eu creio. Se eu estou aqui porque Deus confia e me dá uma palavra para mim passar e compartilhar com os irmãos, né? O Senhor colocou no meu coração, eu creio que é Deus confiando, né? Porque quando nós passar não ser confiada por Deus, nós começa a não sentir a presença do Senhor. Então assim, não estou aqui para criticar a igreja, nem criticar ninguém, nem julgar. Eu estou falando um pedacinho da minha história. Eu particularmente amei ser rejeitada por um mundo e acolhida por Deus. Nos meus momentos de angústia, no meu processo, eu não tive ninguém, irmãos. Ninguém para me acolher. Mas eu tive um Deus fiel que estava do meu lado. Eu não entendia como era grande. Que há um tempo atrás, estou entrando antes da palavra, porque tem a ver com a palavra que eu vou entrar. Há um tempo atrás, eu tive uma visão de algo muito grande. Era muito grande. E aí o Senhor me levou em espírito. E eu, irmãos, entrava em um lugar muito gigante. Era uma imensidão. E nesse lugar eu não via, assim, tipo nada. Só eu, pequenininha, muito pequena. Muito pequenininha. Nada, eu era nada dentro daquele lugar. E ali quando eu comecei a ficar naquele lugar que só tinha ecos muito fortes, ecos que eu não entendi o que era aquilo, veio uma voz, como se fosse uma voz assim muito grossa. E aquela voz, ela falou, você já viu algo desse tamanho? E eu procurava a imensidão, o tamanho, o final daquele lugar.
E eu não encontrava. Eu procurava o fim da voz e eu não encontrava porque era muito forte. E ali eu não tinha palavra, não cheguei a responder. Só fiquei olhando. E eu queria encontrar o fim daquele espaço. Eu queria encontrar aquela voz. E repetia. Você nunca vai encontrar algo nesse tamanho. E repetindo 3 vezes. E aí eu voltei. E aí eu fui para uma igreja. Nessa igreja eu fui convidada para dar uma palavra. Oportunidade. E eu tremi, irmãos. Eu tremia mesmo. Sabe uma pessoa que foi tremendo e quando chegou lá na frente, meu Jesus, quanta gente grande. E eu vi muitos pastores grandes, pessoas formadas, né? E eu ali tão pequenininha, irmãos. E ali aqueles pastores muito bem vestidos, muitos cultos, né? Bem estudados. E eu me senti muito pequenininha mesmo. E quando eu cheguei, que eu peguei no microfone, eu fiquei olhando assim para aquela igreja. E eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? E ali quando eu peguei, que eu comecei a tremer, o suor descia. E ali eu fechei os olhos. E eu senti novamente a voz. Olhe para eles. E eu olhei para todos aqueles pastores, aquelas pessoas que estavam sentadas. E o Senhor, quando eu olhei para todos, o Espírito de Deus, ele bradou. Veja se há alguém aqui maior que eu. E eu entendi que era a voz de Deus. Porque não há nada na face dessa terra, não há nada no inferno, não há nada em lugar. No céu só existe um Deus. Então quando eu veja se há alguém maior que eu aqui. Todos aqui são igual. Irmãos, quando eu vi aquilo, que eu senti aquela presença, o Espírito de Deus me tomou. Eu sentia, sabe, aquela certeza de que por mais que eu fosse pequenininha, por mais que eu fosse tão assim, diferente deles, por mais que eu não tivesse enquadrada no que eles procuravam, eu tinha alguém ali muito maior do que tudo aquilo comigo. Então, quando eu tive a certeza que tinha algo maior, tinha um ser que não se comparava com nada que estava ali, e já eu levantei o ser, pá, vamos lá. Então, eu me encorajei a dizer um sim para Deus. Olhar para aquilo tudo e ver a sujeira, ver a bagunça, ver que ninguém estava enquadrado a nada, mas estavam pregando sobre uma doutrina que queria aprisionar as pessoas. Aquelas pessoas que não se desligavam das coisas que tinham que se desligar, mas estava querendo doutrinar aquelas pessoas a seguir algo que não estava certo. E Deus me mostrava coisas e eu, meu Deus. A partir daquele momento, irmão, eu não fui aceita onde eu chegava. O sistema está enquadrado, ele está enquadrado em algo que você, quando chega com a verdade, você não vai ser aceita. Não adianta, irmão. Se você for para um lugar e você sentir que você vai ser usada com a verdade, você não vai se enquadrar naquele lugar, você não vai encaixar. Porque o sistema ele não se encaixa com o reino de Deus. É tudo diferente. O jugo é aceito, a mentira é aceita, tá entendendo? Tudo que não é do reino de Deus é aceito. Então, quando você for pregar, quando você for convidada, não se preocupe com quem vai se levantar. Eu não ia entrar dessa forma. Eu só ia entrar na palavra e sair, mas o Espírito de Deus, ele tem liberdade sobre a minha vida. Para ele falar, para ele fazer como ele quer. Então, se o Senhor colocou para eu falar, e isso tem muito tempo, irmãos, mas eu estou sentindo de passar para vocês, que sempre esteja com a verdade. Não importa quem vai falar que você não tem capacidade, quem vai falar que você não fala direito. Ixi, se eu for me preocupar com o que eu falo, com as pessoas falam de mim, irmão, eu não estaria aqui, eu não estaria de pé.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou de pé, porque quem me sustenta é maior do que qualquer sistema. É maior que qualquer coisa na face dessa terra. Então, eu estou de pé, porque é o Deus de Israel, o único Criador que me sustenta. Então, irmãos, voltando, né? Quando eu vi aquilo tudo, eu continuei. Não sabia, irmão. Penso uma pessoa. Tô dando testemunho antes de entrar na palavra. Faço como Deus quer. Irmãos, eu não sabia nada. Eu me vi na cova dos leões. Você acredita? Eu via leões rugindo para o meu lado, querendo me tragar. E eu olhava, Jesus, mas Senhor, isso não há nada aqui maior do que o Senhor. Continuei. Mas aí continuei. Mas eu não confiava, porque eu sempre fui muito desconfiada. Ixi. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Não se preocupe com o que Deus está fazendo com você, aonde Ele está te levando. Se eu falar que não vai doer, dói. Porque muitas vezes nós entramos nos lugares e nós vamos levar a verdade, a palavra de Deus realmente, para ela ser passada, o alimento com verdade, o verdadeiro alimento dói. Porque muitos não vão pegar. Muitos não vai aceitar. Não vai aceitar você tão pequena, você tão... algo que você não tá, você não vai se encaixar no padrão do sistema. Você não vai se encaixar naquilo que eles estão procurando. Mas você não pode parar de falar o que Deus manda falar. Você não pode deixar de pregar. Levante quem se levantar. Porque quem se levantar cai. Quando o Senhor fala para você que está contigo, que não tem nada maior. Nada. Muitos vão se levantar para te atingir. Não pode que atingir um dos teus. Eu fui ferida em um campo de guerra. Enquanto eu estava guerreando, eu fui ferido. O inimigo me feriu de uma forma covarde, né? Ferindo dos meus. Atingiu um dos meus cruelmente. Mas eu não parei não, irmãos. Quantos por aí tá achando, rindo e achando, irmã Maria levantou a bandeira branca. Glória a Deus. Era essa a intenção. A minha intenção era que o inimigo da minha alma soprasse nos ouvidos dos meus inimigos, daqueles que se levantam covardemente, que dão legalidade ao inimigo, achar que eu levantei a bandeira branca. Enquanto eles estavam achando, Deus estava me preparando. Deus estava curando a ferida. Deus estava me capacitando para algo que eu não tenho capacidade nenhuma. Mas o único que pode fazer não é você com suas próprias forças, mas o único Deus que Ele capacita os que não têm capacidade nenhuma. O Deus que escolhe aqueles que é rejeitado por um mundo. Não se preocupe quando você estiver com a verdade, que alguém se levantar, que você for rejeitado. Levante-se, irmão. Permaneça de pé e continue. Se você está sendo mangado, não tem problema. Deixe mangar. Se você está sendo zombado, que você continue. Você tem um Deus que te esconde. Você tem um Deus que te guarda embaixo das asas dos anjos dele enviado. Te protege. Ele derruba todos aqueles que se levantam contra a sua vida. Deus presta conta. Mas você precisa se conscientizar que você é escolhida, que você tem uma intimidade com Deus, que você não precisa ouvir aqueles que querem lhe parar. Então, essa é um pouco da minha história. Quando eu vim aqui, eu não vim para falar nada de minha história, eu ia ler a palavra, mas o Espírito de Deus colocou em mim para eu falar um pouquinho, porque muitos falam muito de mim, inventam, oh meu Deus, às vezes eu escuto história, e tem história que Deus não deixou nem chegar aos meus ouvidos. As pessoas pegam o nosso nome e criam uma história, uma situação e levam os ouvidos das pessoas, que eles criam uma historinha tão bonitinha.
A historinha é tão bonitinha, irmão, tão montadinha, né? Porque o sistema, ele crê naquilo que não é. Então você que está com Deus, que está com a verdade, você sempre vai encontrar alguém que vai pegar uma historinha, vai botar seu nome, entendeu? Vai levantar, vai mostrar que você não é, ei, ela é isso, ela é aquilo. Não se preocupe, só permaneça e continue. O que eu falo para você, continue. Porque nós temos um Deus que peleja por nós. Então o Senhor, eu orando, e o Senhor fala, tem situação que não deixou nem chegar aos meus ouvidos. Porque se chegasse, Deus sabia que eu ia entristecer, né? E Deus sabia que eu já estava ferida. Então o Senhor, ele sabia que tinha coisas que estavam falando de mim que não deixavam nem chegar aos meus ouvidos para eu não entristecer. Mas Deus me preparou, né? Ele nos prepara para mais na frente nós saber do que as pessoas fez, do que as pessoas, como se levantou contra nós. Então, quando ele fala, é hora de levantar, ô glória, hora de levantar. Então, eu entrei aqui, quero agradecer a Deus por ele ter colocado no meu coração e passar esse pequenininho. Porque se vocês me conhecessem, vocês sabiam que vocês iam saber, né? Então o mundo, ele é imenso. As pessoas podem inventar e fazer o que quiser com o nome, com a pessoa. Mas, irmã Maria, a senhora é santa e a senhora não tem história? Tem história. Quando Deus me tirou do lamaçal do pecado, ele tirou porque ele tinha um projeto comigo. Eu errei lá atrás, eu tive meus momentos de beber, de curtir, porque eu não tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Eu me achava católica, eu falava, eu sou católica. Eu não gostava, irmão, de crente. Pensa uma pessoa que não gostava de crente, era eu. Mas eu era uma católica que orava, eu orava, rezava o terço, mas eu ia para as festas com o terço no bolso. É justo isso com Deus? Você acha que Deus se agrada de alguém que mistura? Jesus precisou acabar o vinho velho para ele repor o vinho novo. Ele não misturou o vinho velho com o vinho novo. Então, Deus, ele esperou, ele deixou me transbordar, colocar para fora tudo aquilo que eu queria, o Egito. Eu bebi, eu dancei, eu vivi uma vida, mas tudo de uma forma que eu olho para minha vida lá atrás e eu não vejo escândalo. Eu vejo uma mulher que viveu, que não tem intimidade com o Espírito Santo, eu louvo a Deus e não julgo ninguém que errou além do que tinha que viver, porque nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para ter a certeza que por mais que Deus, que as pessoas lá atrás elas erraram, elas foram sujas, seja lá o que a vida que elas levou, o Senhor, ele resgata e ele confunde. E nós não estamos aqui, quando Deus nos levanta, não é para nós ser santo e achar que as pessoas são sujas e nós somos limpos. Porque Deus é um Deus que confunde, ele faz as coisas mais loucas. Eu sou testemunha, irmão, de sobrenatural de Deus, que eu falar para o próprio Deus, eu creio que o Espírito Santo não se entristeceu, porque Deus sabia que eu não tinha nenhum entendimento sobre isso. Eu via sobrenatural que eu olhava e falava, não é de Deus isso. Eu nunca vi isso. Sobrenatural que eu mesmo ficava assim, abismada. Mas era real. Tudo real. Eu já vi muitas coisas lindas. Só tenho gratidão a Deus. E que Deus venha fazer na sua vida. Não um processo como o meu. Não desejo para ninguém. O processo que Deus me levou para eu estar aqui, continuar e ter a certeza que eu quero Deus na minha vida, eu não desejo para ninguém. É um processo que doeu muito, irmãos. Doeu muito. Então, o momento da dor que o Senhor me confortou, porque era um processo e ele precisava. Mas eu não entendia nada daquilo que eu estava passando. Não entendi nada. Mas uma certeza hoje eu tenho, depois que passei por todo o processo. Ixi, irmãos, hoje eu tenho certeza que eu quero Deus. Porque cada segundo, tudo que eu tenho na minha vida, cada trajetória, cada passo, Deus tem guiado, tem coberto minha família, tem dado proteção, livramento, tem destronado aqueles que têm se levantado contra a minha vida para me destruir, porque não é fácil você levar a palavra, você optar por Deus, por a verdade, você leva uma vida árdua em toda situação de sua vida.
Sempre vai se levantar alguém de uma forma, do inimigo sempre está levantando. E nós precisamos ficar muito atentos, porque ele é sagaz. Ele é sagaz. Quando nós esperamos de um lado, ele vem do outro lado. Ele cria uma estratégia que muitas vezes para que nós venha cair. Porque se a gente ficar atento só aquilo, epa, é aqui, o inimigo vai agir aqui, a gente vai ser atingida novamente. Mas o Senhor diz que nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que orar e vigiar. Então nós temos que estar o tempo todo vigilante a toda situação de nossas vidas. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é sujo. Ele cria situações, estratégia que você se confunde, porque está escrito que até os escolhidos serão confundidos. Então, o que eu tenho hoje para vocês é que vocês se posicionem independente do que você está passando, independente do que você está sentindo, como você acordou hoje, se você acordou hoje desanimada, triste, porque alguém falou, alguém mangou, alguém fez isso, irmã Maria, eu tô querendo desistir, porque por onde eu passo as pessoas mangam, as pessoas não crê. Não se preocupe, se alegre e permaneça, porque se está acontecendo tudo isso, você tem alguém maior do que tudo isso. Deus à sua frente, tá te vendo o tempo todo, ele tá vendo a sua dor, o seu gemido, mas ele não pode intervir no seu gemido, na sua dor, porque é um processo. Quando Jesus estava naquele processo, Deus calou para Jesus. E Jesus falou o quê? Pai, por que me abandonaste? Era um processo, e nós hoje temos Jesus. Nós temos Jesus que está na brecha por nós. Então nós temos que nos alegrar, levantar para nós pregar a verdade, aquilo que o Senhor, não pregar o que nós queremos, né, irmão? Porque não vai edificar seu irmão. Se nós for pregar o que nós queremos, não vai ser um alimento para seu irmão, não vai edificar a vida do seu irmão. Então nós precisamos entrar no Espírito, e Deus manda, independente o que seja cajado, seja conserto, se seja, né, o que for, amor, seja o que o Deus mandar falar, então você se posicione e fale, porque ele se responsabiliza. Quando nós formos falar de nós, não tem somente, nós sabemos que vem lucros, mas é um lucros que Deus não se responsabiliza, e Deus tem coisas maiores para mim e para você. Amém? Vamos entrar, eu vou entrar, eu sei que o vídeo vai ficar prolongado, mas eu espero que vocês venham, entendam, pegue como algo bom do reino de Deus e leve para sua vida. Leve, porque Deus, ele é bom a todo tempo, irmãos. A todo tempo ele é bom. Não importa qual a situação que você esteja. E minha menina ontem, ela falou comigo, disse: mãe, eu ouvi uma palestra falando sobre quem tem fé. E aí ela falou que a moça da oração falou que quem tem fé aceita tudo, tudo é bom. Mãe, eu lembrei da senhora, que pra senhora tudo tá bom. Senhora, passa o que passa, a senhora tudo, não, filha, tá bom, glória a Deus. Então, mas é isso, eu ri quando ela falou. Mãe, eu lembrava da senhora. Então, nossa posição com Deus é essa. Independente das situações que nós passamos, de dores, de angústia, de tristeza, tudo tá bom. Porque Deus diz que sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno, ele tem o domínio. Então, se acontece algo na minha vida, e se não seja bom, seja triste, Deus está no controle. Tem algo que Deus, para tudo Deus tem um propósito. Então, se há uma tristeza dentro de você, Deus tem um propósito para essa tristeza. Se há angústia, se seja lá uma raiva, uma ira, tudo Deus tem um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, quando nós estamos em Deus, nós temos que entender. Só ser grato, obrigado, Senhor. E pedir perdão, conversar com Deus e se alegrar. Se alegrar no Senhor. Amém? Vamos nós aqui. O homem que desejava possuir tudo. Irmão, eu vou entrar porque o Senhor, ele desejava possuir tudo, né? Ele, colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, indagou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ninguém é bom. Ninguém.
Aquele homem chamou Jesus de bom. Bom mestre. Bom mestre. Jesus, por que me chamas? Repreendeu ele na hora. Por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Deus. Se o próprio Jesus repreendeu aquele jovem porque chamou ele de bom, você acha que eu vou aceitar que alguém me chame de boa, irmão? Eu vou me colocar em uma posição de boa? Você sabe quantos ministérios por aí, ou pessoas no mundo inteiro, estão se colocando como bom? Eu sou boa? O próprio Jesus repreendeu aquele jovem. Por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Deus. Falou tudo Jesus. Não tem outro ser humano nem ser sobre essa terra que seja bom a não ser Deus. Ele nos deixou aqui uma passagem para nós entender que ninguém é melhor do que o outro, que nós somos o mesmo, ou errado, ou pessoas que estejam numa posição, né, de, não sei, seja lá qual for a posição, só existe um, Deus. Tu conhece, no 19, tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Esses foram os mandamentos que Jesus perguntou. Você, que ele queria algo diferente. Eu creio que ele já tinha tudo. Já tinha tudo. Mas ele queria algo mais, porque ele aprendeu. Quando ele viu Jesus, eu creio que ele ficou maravilhado. Então Jesus deu. E ele falou que ao que o homem reclamou: mestre, tudo isto tenho obedecido desde minha adolescência. Aquele jovem, aquele homem tem aprendido tudo isso desde a adolescência dele. Ele se achava tão que ele queria mais, né? Desde a adolescência que ele sabia os mandamentos, né? Então Jesus olhou com compaixão, que ele estava se achando tão bom, tão certo, porque conhecia os mandamentos desde a juventude, que então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Simples, não foi, irmão? Ele queria. Diante disso, o homem ateou-se profundamente, ficou triste. Ele entristeceu, porque ele estava tão se engrandecendo, porque ele sabia os mandamentos desde novo, desde jovem, que ele entristeceu. Falta algo maior a isso. Irmão, os mandamentos era algo para ele seguir, para ele obedecer. Mas o maior, o pior, o maior de... Ixi, ele não conseguiu. Olha, ele se entristeceu, né? Aí, olha, diante disso, o homem ateou-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Ele possuía muitos bens. Então, o que acontece? O que o Senhor quer nos falar nessa passagem? Que nós não podemos julgar o nosso próximo. Nós não podemos nos engrandecer porque alguém é pastor, porque alguém é evangelista, porque alguém é padre. Eu falo no geral. Nem o Papa não pode se engrandecer diante de uma passagem que o Senhor fala: deixa tudo. Quem é que não vive? Quem é que não... Peraí. Eu quero andar